Olá, hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito bacana que eu considero uma pauta de utilidade pública. Você sabe que a Rede Globo, especificamente, já colocou no ar uma nova edição do Big Brother Brasil. Você sabe que se trata de um experimento de confinamento, de vigilância e de julgamento público. No entanto, se a gente parar para refletir, nós vemos que esse Big Brother já saiu da tela da TV faz muito tempo. E onde ele foi parar? Aqui, ó, na palma da nossa mão. Hoje, o confinamento não é mais numa casa vigiada. Ele está dentro de bolhas digitais invisíveis, onde o algoritmo ele seleciona o que nós vamos ver, o que nós vamos consumir, o que vamos sentir e aí eu digo, o que ou quem devemos amar ou odiar. E se você perceber, nós mergulhamos nesse universo de forma voluntária. E também eu acho que vale a pena você refletir que hoje o nosso celular ele está no nosso bolso como um olho que vê. Mas dentro de tudo isso, quais os danos que nós temos ao mergulhar nesse universo invisível? E para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui nos estúdios do Portal RSN o psiquiatra Kleber Ferreira. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Estamos vivendo aí janeiro branco, que deve ser Bem, de janeiro a dezembro, né? exatamente. Cristina, meu boa tarde a você. Mais uma vez, muito obrigado, né? Para que os ouvintes compreendam, a Cristina sempre teve um olhar muito carinhoso, muito cuidadoso, extremamente respeitoso com a saúde mental. Então, nós somos vizinhos aqui de prédio, então sempre que ela me chama, para mim é um prazer estar conversando com a Cristina, por conta disso, dessa preocupação, como ela trouxe hoje, né? Um assunto de utilidade pública e sim, nós precisamos conversar sobre ferramentas digitais. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Seja bem-vindo, né, doutor? Doutor, até que ponto essa avalanche de informação e tudo o que o algoritmo nos dita é prejudicial para a nossa saúde mental? Então vamos lá, Cristina. A gente estava conversando aqui antes um pouquinho, né, para as pessoas compreenderem comportamentos. Quando nós falamos na década de 50, naquela época começaram as definições mais claras de tempo de vida. E lá, naquela época, as pessoas viviam 50 anos, em média. Então eles colocaram 30% seria adolescência, 30% vida adulta e 30% velhice. Então se pactuou que o adolescente teria, em média, 15 anos de idade. Até 15 anos depois iniciaria a adulto jovem. O tempo foi passando, Cristina. Hoje nós sabemos que as pessoas estão vivendo 70, a média de 72 anos homens e mulheres 6 anos a mais. Então, vou colocar 75 de média um pelo outro. Se nós pegarmos 30% de 75, nós estamos falando em 21 anos, ou até 22 anos. Então, o adolescente de 15 da nossa época se transformou no adolescente de 22. Então, os pais precisam compreender isso. A partir do momento que eu sei que meu filho com 18 ainda é um adolescente, eu preciso sim buscar formas de monitorar comportamento. Então, os pais precisam estar mais próximos e entendendo que é justamente isso. Os jovens hoje, Cristina, eles buscam tudo no aparelho celular. As alegrias, as frustrações, que aí essa é a grande habilidade do algoritmo. O algoritmo não te frustra, ele te deixa num momento de desconforto, mas já te traz uma recompensa para você permanecer ligado nele. E o algoritmo mostra isso mesmo. Você foi muito claro quando você falou desse olho que tudo vê, que tudo cuida, é exatamente isso mesmo. Então, todo o comportamento é monitorado. Mas quem que precisa estar à frente, Cristina? Eu ainda bato muito nessa tecla aqui aos pais. Um dia uma paciente me falou uma coisa que eu trago como uma grande verdade, que ela disse que filho, a gente não passou por isso, você carregou 9 meses na barriga, carregou 2 anos no colo e carrega o resto da vida nas costas. Porque filho é responsabilidade. Não é porque tem 18 anos que agora eu posso deixar ele fazer o que ele quer. E eu ainda preciso monitorar o comportamento. Então, é a partir desse posicionamento dos pais que eu consigo pensar que nós poderemos melhorar a saúde mental dos filhos. Por quê? Cristina, está comprovado que quando os pais são omissos, os filhos ficam doentes ou se tornam delinquentes. Não tem outro caminho. Pois é, doutor, o senhor fala os pais, Sim, mas os pais hoje, eles terceirizam a educação e, exatamente. infelizmente, acho que na maioria das vezes hoje, para o celular, para as telas da televisão, para os jogos. E os pais também se pautam pelo celular. Sim. Por isso, Cristina, que filho precisa ter planejamento.
Filho precisa de planejamento. Ah, eu vou planejar, eu vou ter esse filho naquele momento. Ah, mas é porque eu me descuidei. Tudo bem, pode acontecer, mas a partir do momento disso tem que ter responsabilidade. Então é muito fácil eu deixar o iPad para o meu filho no quarto e aí eu preciso trabalhar muito. Só que, Cristina, quero falar para você que está em casa. Muitas vezes ganhar dinheiro custa caro. Muitas vezes ganhar dinheiro custa caro. Eu não dou atenção, e não é a quantidade de tempo, Cristina, é a qualidade do tempo. Para aquele meu filho, depois o dinheiro que eu ganho, eu vou ter que pagar uma clínica de dependência. Vou ter que pagar um tratamento de longo prazo em medicações, em psicoterapia, enfim. Então, por isso que os pais precisam se posicionar, Cristina. Isso é muito importante. Pois é, doutor, o que a gente percebe hoje em dia é que o celular se tornou uma extensão Perfeito. nem do nosso corpo, do nosso cérebro. Exatamente. E como Exatamente. que a gente consegue não ser tão dependente? Porque se tudo acontece imediatamente, é tudo muito rápido e você recebe na tua mão. Tá. Eu durmo com o Sim, celular, sim, nem, não sim, é nem embaixo, sim, é ao sim, lado do travesseiro. sim. Qual é a primeira coisa, a Cristina, última coisa que você faz na madrugada? isso. Ver o Exatamente. celular. O teu bom dia para quem é? Para o celular. Mas eu não acho que é ruim, Cristina. Eu acho que esse é um ponto de inflexão e hoje nós precisamos dele. Como você falou, imagina você sem o celular hoje para receber as notícias e poder compartilhar com os teus ouvintes. Então você precisa desse celular. Só que a gente precisa ter esse monitoramento de comportamentos. Então, às vezes a questão dos pais é assim, eu vou tirar o celular do filho. Não é tirar, Cristina, é substituir. Não é usar a palavra, eu vou trocar o teu celular, não. Eu vou substituir. E em vez de você ficar 1 hora no celular, vamos fazer uma academia comigo por 1 hora. Vamos caminhar com o pai e com a mãe. Vamos fazer uma bicicleta por 1 hora, você entendeu? É Difícil, né, doutor? substituir. Os pais têm essa ideia. Ah, não, doutor, então eu vou tirar o celular dele de noite. Ele criou esse hábito, ele tem ali um momento de prazer e de recompensa. Eu preciso o quê? Substituir esse prazer dele. E naturalmente, e aí entra o modelo dos pais. Os pais têm um monitoramento de tempo de celular também. Então, se eu tô com um problema na família, eu tenho visto isso, Cristina, dos pais dizendo assim, ó, ele começa a ficar tão irritado que ele vence pelo cansaço, ele pega e dá o celular para ele. Falei, mas o que vocês oferecem em troca? A gente não sabe o que fazer. Então, se os pais fizerem um jogo, alguma coisa dá para construir, Cristina. O ser humano ele é facilmente adaptável em comportamento. A gente consegue adaptar. Né? Eu tive um exemplo. No final do ano eu tive no Alagado e estavam lá os sobrinhos e eles jogando o tempo todo à tarde um jogo. De noite eles iam para o celular. Ou seja, ali eu entendi que dá para substituir, mas você tem que oferecer alguma coisa para eles, que possa ser de certa forma prazerosa. Também não vão querer assim, ah, vou pedir para ele parar com o celular e ler um livro. Eles não conseguem, porque um livro exige tempo, paciência para ter recompensa. No celular eles adquiriram recompensa, eles entenderam que a recompensa é imediata. Só que aquilo que a gente conversou. Eu preciso diferenciar o que é serotonina, que dá o bem-estar, do que a dopamina, que dá a recompensa imediata. Pensando rapidamente, dopamina é melhor no curto prazo, só que no longo prazo para o meu cérebro a serotonina é infinitamente mais prazerosa. Só que eu aprendi aqui só a ter dopamina. Eu não venho aprendendo a ter serotonina. A gente estava conversando hoje, né, Cristina? Se perdeu o hábito do piquenique. O piquenique não libera só dopamina, o piquenique libera serotonina. Porque eu ainda me lembro quando eu era pequeno, eu me lembro até, veja, Cristina, que isso foi em 2005, 2006, que eu fui num piquenique com o Jauri Gomes, com a Mônica, com o Pedrinho, com as crianças, fomos lá no Salto São Francisco. Eu me lembro depois de quase 20 anos. O quanto ficou gravado aquela É que sensação cria memória prazerosa. afetiva, né? Memória afetiva. Qual memória afetiva que a dopamina cria? Então, os pais precisam entender isso. Eu preciso criar, quando a gente fala muito desse chavão, criar memórias afetivas, é isso. Ou seja, eu preciso não dar só dopamina para esse cérebro, eu preciso dar serotonina para esse cérebro. E a serotonina desses momentos. Mas e no caso do adulto, doutor? Porque o adulto também está preso nessa bolha digital. E Claro. aí nós entramos numa questão muito complexa e que foge, Tá, foge do nosso alcance se a gente não se aprofundar, que é a questão do algoritmo. perfeito. Só que tem uma coisa um pouco antes do comportamento. Qual que é a minha capacidade de lidar com frustração? Como é que eu lido com frustração? Então, se eu acabo me tornando dependente, o algoritmo entende esse meu comportamento, é porque eu não aprendi a lidar com frustração. Mas a gente aprende a lidar com frustração, Sim, doutor? sim, sim, exatamente. A terapia te mostra isso. Você ressignifica os teus traumas. Ah, porque meu pai era muito agressivo, né? A terapia não vai fazer você esquecer o que você passou, mas ela vai te ajudar você a poder conviver com isso de uma forma que não te traga prejuízo e você não venha repetir esse comportamento com teus filhos. Isso é lidar com a frustração. Meu pai foi omisso, mas não quer dizer que eu também vou ser omisso. Então a terapia traz esse processo de aprender a lidar com a frustração. O adulto também não quer se frustrar, Cristina. E quando ele quer se frustrar, o que ele faz?
eu vou jogar. Porque o jogo libera dopamina, não libera serotonina. Então, se nós começarmos a pensar, quantas pessoas não trocam o vício do jogo pela corrida? A corrida não libera só dopamina, a corrida libera muito mais serotonina. E com o tempo, com o processo de transição de substituição, ele fala assim, cara, mas é mais gostoso essa serotonina depois que eu termino uma prova de 5 quilômetros do que a tarde que eu passo lá, porque quando eu vou jogar no Tigre lá, eu tenho um prejuízo financeiro, tenho um prejuízo social, tenho um prejuízo moral porque eu me frustro demais. Agora, quando eu vou para atividade física, trazendo um exemplo da atividade física, eu consigo entender que os benefícios são muito maiores do que os malefícios. Pois é, doutor, quando eu digo assim que o reality show hoje saiu da Sim, tela da TV, está na nossa mão, porque pelas redes sociais as pessoas te julgam, né? Se transformou sim, num tribunal. Eles ditam também, se dita o que, tudo o tudo. que acontece dentro de um confinamento, a gente está preso nessa bolha digital que dita tudo isso. Tudo bem, Regina, eu compreendo perfeitamente, mas aí entra a minha necessidade de viver nesse mundo. Eu preciso participar dele, mas eu não preciso depender dele. Ah, então as pessoas se abalam com os comentários. Aqui é uma terra sem dono mesmo, uma Sim. terra sem dono. Então, por isso que a gente sempre tem que ter cuidado. O que eu estou pesquisando? Eu acho que é uma ferramenta fantástica, mas eu preciso me policiar de comportamentos. Então, quando chega um jovem lá e me fala assim, não, doutor, maconha não faz mal. Eu tento explicar para ele, falar, ó, o teu cérebro vai terminar de se formar com 23 anos. Tudo que você agredir o teu cérebro é como se fosse um carro. Se você colocasse um combustível ruim num carro novo, quando ele ficar mais velho, ele vai dar Vai vários falhar. problemas, vai falhar. Mas você quer usar, tudo bem, não. Eu já pesquisei lá que tem um site Amigos da Maconha que é confiável. Onde é que um site chamado Amigos da Maconha é confiável? Agora, não, eu entrei lá, Unifesp, entrei na Escola Paulista de Medicina, lá tem uma página mostrando sim os riscos Científico. científicos. Então, ou seja, as pessoas também perderam essa capacidade de balizar as informações, Cristina. E aí a fake news nada de braçada. Ah, eu acredito naquilo piamente, eu já compartilho aquilo, então onde que está a nossa capacidade de raciocínio, de parar e pensar assim, não, peraí, será que é isso aqui mesmo? Eu vou esperar um pouquinho. É mais fácil acreditar na mentira, doutor. Claro, sem dúvida, porque a mentira é feita para te enganar. Né? Agora, a verdade, você vai ter que pensar, refletir e ver a tua parcela. Ah, me contaram uma mentira, eu passo para frente a mentira. Ah, mas é que o outro contou a mentira. Mas espera aí, mas por que você passou? É a história do bullying, né, Cristina? O bullying tem três pessoas que são afetadas. Quem faz é afetado, Sim. indiscutivelmente, quem sofre, é indiscutível, e quem estimula. Ninguém fala em quem estimula o bullying, mas ele também é tão responsável quanto o outro, o que fez e o que sentiu. Só que as pessoas não veem o que está em sentimento. Então você consegue ver o quanto o comportamento aí precisa ser monitorado também pelos pais. E o adulto precisa se policiar, Cristina, precisa. Eu vejo cada vez mais. Por que vem nesse crescente assustador sofrimento mental? Porque as pessoas não cuidam mais do sono, não querem fazer atividade física, não cuidam da alimentação, é a geração fast food. Mas só que é o fast food, Cristina, comida rápida, mas é para ontem antes do almoço. Depois do almoço não me serve. Porque eu não quero ter essa frustração de esperar e ficar com um pouquinho de fome. Então eu vou comer qualquer coisa. Eu li uma reportagem que achei bem interessante, fazendo só um link, Cristina, que diminuiu o consumo do feijão no Brasil. Por que diminuiu o consumo? Porque demora para fazer. As pessoas não conseguem mais entender assim, cara, é uma comida saudável, é prazerosa, é nutritiva, não. Demora para fazer, eu vou numa comida ultra rápida, ultra processada. Ultra processado não vai melhorar minha serotonina, porque 90% da serotonina não é produzida no cérebro, é produzida no intestino. Aqui está meu aporte Por alimentar. isso que se diz que nosso intestino é o nosso segundo cérebro. O eixo gut-brain é um dos mais famosos. Então, quanto melhor a minha alimentação, melhor a minha serotonina. Então, eu já me alimento mal, já durmo mal. Então, não tenho serotonina. Onde é que eu vou buscar? Dopamina. Você consegue entender? Então o comportamento é esse. Eu vou minando o que é saudável e vou me aproximando daquilo que eu acredito que naquele momento é o melhor para mim. No longo prazo a gente vê essa sociedade que adoece. E vem adoecendo. O senhor falou há pouco que a gente consegue minimizar ou resolver, não sei, fazendo terapia. E quem não tem acesso, doutor? Porque a maioria das pessoas não Compreendo. tem acesso. Compreendo. Veja assim, Cristina, se você pudesse optar por algo que fosse ser benéfico para o teu cérebro, só uma atividade, atividade física. Atividade que todo mundo pode fazer. Não pode fazer um caminhada, não pode fazer corrida, não pode ir para um parque. Mas as pessoas não querem fazer isso, Cristina. Então eu entendo que a terapia exige tempo, exige investimento financeiro, então eu compreendo perfeitamente, mas eu não posso também não pensar que eu tenho outras estratégias. Atividade física e sono. Se você fizer atividade física no teu sono, Cristina, por que antigamente as pessoas adoeciam menos? Porque terminava o Jornal Nacional e iam dormir. Antes, já que a gente eu estava Né? discutindo com meu marido, né, com o Orlando, justamente sobre isso. É,
os nossos avós, né? Sim, sim. Dormiam 7 horas. Costumava dizer que dormiam com as galinhas e acordavam com o cantar do galo. Isso E tinham adoeceu uma muito vida. menos. Sim. E se alimentavam bem. E tinha a longevidade, né? Minha bisavó, por exemplo, morreu com 90 e poucos anos. Minha mãe, Então você consegue entender o recente, agora, né, com 92 anos. que adoeceu a humanidade? Hábitos de vida. Foram os hábitos de vida que adoeceram a humanidade. Então eu começo a dormir mal, e o sono é o maestro do humor, eu começo a ficar mais irritado, mais sem paciência, mais explosivo, mais dificuldade de socialização. Por quê? Por um detalhe simples que era o sono. E aí, uma alimentação e ausência de atividade física, tá aí. O que acaba acontecendo? Chego próximo de alguma droga, que pode ser um jogo tecnológico, pode ser uma substância psicoativa, tá feito o caldeirão da barbárie do que a doença mental hoje. Mas a doença mental vem muito com hábito de vida. Mudou o perfil dos seus clientes, doutor? Dos seus Em que sentido? pacientes? Você diz em que sentido? No consultório? Mudou o perfil? Vejo sim um crescente de novas doenças, vejo sim, dependência tecnológica. Isso assim era uma coisa que eu imaginava que não, que acontecesse. Eu disse, eu acho que isso acontece lá em São Paulo. Hoje eu vejo toda semana, eu estou atendendo. Hoje eu vejo pessoas com uma ansiedade extremamente disfuncional, muito mais intensa, fazendo quadros de pânico realmente mais seguidos. Né? Eu vejo a insônia aí batendo na porta das pessoas, então com certeza mudou. Antes eu atendia aquele depressão mais grave, o esquizofrênico de uma doença mental já de longa data, o alcoolista mais crônico. Esses pacientes vêm muito pouco hoje para o consultório. Hoje eu vejo muito mais a ansiedade, a depressão vem quando a ansiedade não é tratada, mas a insônia vem assustadoramente. Né? As pessoas sem paciência, a irritabilidade, a explosão, tudo eu vejo por hábitos de vida. Então não adianta, é muito mais fácil você ir no médico e ele te encher de remédio. Né? Os pacientes falam que eu tenho uma fome em Guarapava que o Dr. Kleber dá pouco remédio. Não é dar pouco remédio, eu digo para ele, se você não mudar seus hábitos de vida, não vai mudar. Vai mascarar, né? É ilusório. Se é que É a mascara. história de um para dormir, um para acordar, um remédio para rir, outro para chorar. Você quer isso? Existe essa opção. Eu não vou te oferecer. Se você não mudar seus hábitos de vida. E por isso que eu faço atividade física. Eu dou exemplo aos meus pacientes. Se eu consigo acordar 5h15 de manhã, vou para o meu treino, final do dia faço outro treino, por que eles não podem? Cristina, são 24 horas. 8 para dormir, 8 para trabalhar, sobrou 8 para fazer. Desses 8, quanto tempo eu fiquei rodando na tela? Poderia ter feito uma caminhadinha de 40 minutos. Você vê que é simples, Cristina, a coisa mais simples que tem e as pessoas não fazem. Doutor, eu vejo assim uma dificuldade muito grande, só até um tanto quanto cética numa reversão assim, porque a vida está cada vez mais rápida. Sim, sim, sim. A gente, entre aspas, tem cada vez menos tempo. Você vê uma criança, um bebê de 8 meses, com o dedinho no celular. Como que você vai mudar uma realidade dessa? Porque os pais que estão oferecendo isso, Cristina. Você olha que interessante, Cristina. Hoje, nós teoricamente teríamos isso daqui para trabalhar para a gente ter mais tempo para lazer. A informação vem mais rápido hoje. Você lembra na nossa época que eu tinha que fazer um trabalho de escola? Ia lá na biblioteca, Sim, pegava uma sim. Barça, lá, um livro todo empoeirado, pesquisava, escrevia. Hoje Aquilo lá dá era difícil, pronto. hoje dá pronto. Então, ou seja, eu teria mais tempo para fazer atividades de bem-estar. Mas não, eu acabo cada vez buscando mais tempo aqui. Então você consegue ver que é comportamento. E nós temos aí a IA também. Nossa, essa nem se fala. Essa é a cereja do bolo. Mas é uma ferramenta importante, né, Cristina? Uma ferramenta importante. Sim, Eu acho que se souber sim. usar. Tudo é importante Tudo é se importante. você souber Isso aí, usar. isso aí, Né? isso aí. Bem, doutor, se o senhor tivesse que colocar no paredão, vamos Tá. continuar nessa vibe aí de Big Big Brother. O que o senhor colocaria dentro dessa temática que a gente acabou de assim? conversar? Em que sentido? Qual é o principal vilão? Quem o senhor colocaria no paredão O principal vilão? da doença mental, Os da pais. saúde mental? Os pais. Os pais. Colocaria os pais, Cristina. Porque os pais vão ter responsabilidade, Cristina. Como é que um filho usa droga, muda comportamentos e o pai não percebe, Cristina? Como é que um pai não sente o cheiro de álcool quando abre um quarto de um filho de manhã depois do filho ter tomado um porre de noite? Como é que um pai não se posiciona quando o filho tem uma queda de rendimento assustador na escola? Porque eu estou trabalhando, porque eu entendo, eu também trabalho, você também trabalha, mas filho, é responsabilidade. Quando os pais se posicionam, Cristina, eu vejo que os jovens adoecem menos. Agora, quando eu vejo muito no consultório, famílias que adoecem. Por quê? Existem muitos problemas hoje de casamento, Cristina, e o problema marido e mulher acontece, ocorre, faz parte do processo, deve ser resolvido lá no quarto com a portinha bem trancada.
Quando o problema é família, deve ser na sala com todo mundo participando. O que você acha que acontece hoje quando é problema marido e mulher? Os filhos geralmente são o recheio do sanduíche, né? É. Aí eles trazem para a sala, os filhos presenciam e eles têm que entender que o principal modelo para um jovem são os pais. E às vezes são utilizados como moeda de troca, né? E aí entra um processo mais difícil ainda. Então você imagina para um jovem que tem um cérebro em formação, que tem uma pressão grande aqui para ele, e ele vê um conflito familiar em que ele acabam trazendo ele como mais doente, ele é o mais sadio da família. Isso é muito comum quando vem um adolescente no consultório, põe lá na sala, vamos conversar, eu vejo, tranquilo. É 5 minutos com ele, 40 com os pais. Ah, porque ela faz isso, porque ele faz aquilo, porque ela... Eu falo, tudo bem, acontece, só que vocês vão resolver isso no quarto com a porta fechada ou na terapia de casal. Porque quando o casamento adoece, não é um dos cônjuges que tem que ser tratado, é o casal. Trata o casal, vai ser muito comum, o jovem melhora. Porque ele se assusta com aquele processo. Daí ele faz o quê? Fica no quarto, no computador, porque ali tem uma recompensa imediata. Só que eu preciso ensinar esse filho... Acaba se tornando um mundo, né? É um À mundo parte, dele, é um mundo. paralelo. Olha só, Cristina, veja que interessante, para quem está aí nos assistindo. Se hoje um filho de 14 anos chegasse para o pai e falasse assim, pai e mãe na sala, os pais na faixa de 50 anos, eu vou dar uma volta no quarteirão, sozinho, agora 11 horas da noite. Qual você acha que seria o posicionamento dos pais? Não. Não, Talvez fale assim, não, você com vai sair à certeza. noite. Sim. Aí ele vai para esse bairro aqui, Cristina. Sem lei. Com quem que ele está se falando aqui? Com quem que ele está se encontrando? O que que esse bairro está oferecendo para ele? Esse aqui não tem perigo lá no quarto. Então você consegue ver por que eu coloco os pais no paredão? Sim. Aí os pais dizem assim, mas Kleber, eu não consigo desligar o celular dele. Não é questão de desligar. Eles são uma geração conectada, eles são uma geração digital. Eu preciso ajudar eles a entenderem essa ferramenta e que tem outras coisas que são muito prazerosas para o crescimento deles. Eles vão crescer em outros aspectos. Eu vejo isso, Cristina. Eles não estão crescendo em outros aspectos. Se você perguntar para os pais hoje, quantos estão levando o filho na educação física do colégio? Ou o colégio que oferece assim, eu tenho um paciente que estava comentando isso, porque a escola do meu filho oferece futebol no final do dia. Nós pagamos. É para todos os alunos pagarem. Vamos sim jogar futebol. Atividade física. E qual o pai que está lá acompanhando o filho a jogar futebol? Isso aí. Que é, teoricamente, é uma prática de pai e filho, né? Isso faz uma diferença para ele, de modelo, de responsabilidade, para o filho e para o pai. Isso faz bem. Então, assim, eu não posso toda semana. Eu compreendo, mas não poder uma vez por mês, 50 minutos de uma atividade física do meu filho, para incentivar ele, para ele saber assim, não, meu pai gosta de ir lá. Então, eu vejo crianças que vêm crescendo saudável com a presença dos pais. E eu vejo crianças que vêm adoecendo pela ausência dos pais. Então, por isso eu sei que você se assustou, não esperava o paredão, mas é isso, Cristina. Eu vejo isso como... Achei que o senhor ia falar o celular. Eu acho porque... Outra coisa, Cristina, como que... Eu não consigo. Chega uma mãe lá e me diz assim, doutor, eu vim aqui porque meu filho pediu o celular último tipo para ele poder estudar. Eu digo assim, peraí, tem uma coisa errada. Eu venho de uma época que era por merecimento. Você estudava, passava de ano, ganhava um presente no aniversário, no aniversário sempre tinha, e se passasse de ano, tinha que passar de ano, ganhava um de Natal. Eram 2 presentes no ano. Ou seja, você ganhava do Natal por merecimento, pelo teu empenho, pela tua dedicação. Hoje estão invertendo o processo. Aí se eu der o celular para ele, de último tipo ele vai estudar? Não. Aí ele não aprende o que é frustração. Então, por isso que eu falo que o posicionamento é dos pais. Cristina, e você que está em casa nos assistindo, os pais têm um poder que é ouvir o metal, Cristina. Quem tem, manda. Sim. E é assim que funciona. E os pais têm medo disso. Porque onde é que já se viu? Eu preciso mostrar para meus filhos, meu filho, para meus filhos, que eles têm inúmeros direitos. Mas eles têm inúmeros deveres. E os deveres precisam ser posicionados muitas vezes numa questão monetária mesmo. Por que eu vou ficar dando dinheiro para eles se não está tendo merecimento? O senhor tem um filho, né? Tenho uma filha. Uma filha. Gêmea. Conseguiu impor tudo isso a ela? Consegui, Cristina. Hoje ela está fazendo psiquiatria, está no 3º ano em Londrina, terminou a faculdade, foi para a residência, e ela fala hoje, ela fala assim, vou te dar um exemplo, Cristina. Ela não morava comigo, ela veio morar por um ano comigo. Ela veio morar comigo, eu estava com 15 anos, eu falei assim, Marigênia, 10h30, computador e celular é comigo. Ela ficava indignada nos primeiros dias. Hoje ela me agradece que ela entendeu que aquele era o meu cuidar. Isso é limite, Cristina. Limite não é bater. Bater é uma agressão. Isso é limite. O pai fala assim, meu filho, mas peraí, depois das 11 horas, no quarto, na casa, com a gente aqui, por que você precisa de celular e computador? Deixa pra mim, vai ficar comigo. Eles vão reclamar do quê? Que dele não dorme. Não dorme, não consegue ter rendimento na escola.
Então, esse é um exemplo que os pais se posicionam e mostram. Isso é uma forma afetiva. Você entendeu? Que a gente não tem maneiras. Eu não preciso impor brigando, gritando. Eu tenho que ser mais inteligente que a máquina. Como é que eu sou mais inteligente que a máquina? Mostrando algumas coisas para ele. Falou, ó, você entendeu agora, meu filho? Isso é cuidar. E quando você vai cuidando, você vai lidando com frustração, daqui a pouco eles vão entendendo e eles trazem esse referencial de pais daí. Então, por isso que os pais precisam se posicionar. Gente, acho que a gente ia passar aqui, Você ó. vai longe, né, Cristina? Tem muita coisa que a É, gente precisa debater, né? Por isso que eu digo que a nossa conversa, quando eu trago o senhor aqui, para mim, é uma questão até de faz bem. utilidade pública e me faz muito bem. E é uma questão de utilidade pública porque a gente leva esclarecimento. Eu acho que as pessoas estão tão dentro dessa bolha digital aí, invisível e que o que é invisível ele te instiga, mas ele também te Te assusta, né? assusta. É que a gente acaba deixando passar coisas que são fundamentais, né? Então eu queria agradecer mais uma vez a sua presença Obrigado. aqui e vamos continuar conversando sobre esse mesmo tema. E Cristina. que janeiro não seja só janeiro que Não, seja branco, né? vamos falar o ano Isso todo, aí né? tem que ter um mês para trazer à tona, né? Essas coisas mais saúde e ainda mais saúde Total, mental é política pública, né? total. Cristina, mais uma vez, muito obrigado. O que eu fiz hoje aqui, Cristina, não foi mostrar que eu sou o dono da verdade, longe, mas muito longe disso, mas foi fazer você que está aí, que tem filhos, repensar. Essa é a tua proposta que você me trouxe para a gente conversar, fazer os pais repensarem. Filho não vem com manual, Cristina. Se viesse com manual, segunda faz assim, terça, era uma beleza. Cada filho, meu pai na simplicidade sempre diz assim, ó, são irmãos da mesma mãe, cada um é de um jeito. É. Então os filhos são diferentes, mas que os pais pensem. E na dúvida, gente, busque ajuda. Hoje tem tanta ajuda. Dá para buscar um terapeuta, dá para buscar uma orientação, para buscar com uma psicopedagoga. Então, existem ferramentas para ajudar as dificuldades que nós temos. A gente não vai buscar uma ferramenta para aprender a mexer com o Excel, para mexer com alguma coisa. Então, que os pais também possam buscar. Não é feio ver que eu tenho carências. O que é feio é eu omitir essas carências e saber que tem pessoas que estão sofrendo e que podem ter grandes prejuízos pelas minhas carências. Tá? Mais uma vez, muito obrigado a você que está em casa assistindo. Muito obrigado de coração e o que precisar é à tua disposição. Bom, obrigada a você que nos acompanhou até agora. Obrigada, Henrique, que continua me ajudando aqui nos bastidores e até uma próxima conversa.